Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Nesse dia, nesse domingo, nós estamos mais uma vez reunidos no nome dEle. Aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aquele que merece e aquele que é exaltado sobre tudo que é criado e foi criado nesse mundo. Deus abençoe a sua vida, na sua casa, no seu lar, onde você está agora sentado, no seu sofá, talvez na sua cama, ou até mesmo em pé, participando desse culto. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Espero que tudo esteja bem em sua casa, que o Senhor possa estar conduzindo o seu lar, sua família, que Ele possa encher o seu coração nessa noite, ou horário que você estiver assistindo esse culto. Que Deus seja sobre você. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, no Salmo de número 93. Livro de Salmos, o Salmo de número 93. Isso, divida a leitura com a pessoa que está ao seu lado, talvez o seu esposo, a sua esposa, seu filho ou sua filha. Vamos ler esse devocional. Salmo de número 93. O salmista diz assim: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Querido Deus, nós te louvamos. Te louvamos, pois o Senhor está acima de qualquer tipo de bramido. O Senhor reina sobre tudo. Não há voz superior à voz daquele que criou todas as coisas e firmou todas as coisas. Por isso, nessa noite, Deus, nós nos rendemos a Ti. Rendemos o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, reconhecendo que Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. Aquele que governa tudo. Aquele que com a sua própria voz e palavra fez com que do nada tudo viesse a existir. A Ele seja a honra, a glória e todo o louvor. Receba, ó Deus, a nossa adoração nessa noite. Receba o nosso louvor em reconhecimento de quem é o Senhor. Cantamos, ó Deus, aquilo que sabemos sobre o Senhor. E por isso, ó Deus, queremos te exaltar nessa noite. Receba a honra, receba a glória, receba todo o louvor nessa noite, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Mais um domingo em que nós podemos render graças ao Deus Todo-Poderoso. Que você aí no seu lugar possa adorar aquele que é bendito, ao nosso Deus que vive e reina. Louve o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia, ao que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Senhor, nós adoramos o teu nome. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Bata a mão no seu lugar. Declare ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno
Aleluia, o nosso Deus é um Deus que faz proezas. Por isso nós adoramos a Ele. Ele é o nosso Deus que move os céus e a terra. Aleluia, adoremos a Ele. Senhor, meu Deus, poderoso é, Ele faz proeza, Ele faz proeza, Ele faz proezas neste lugar. Aleluia, o Senhor, meu Deus, todo poderoso é, Ele faz proeza. O nosso Deus está presente e Ele é o nosso Pai. Os reinos se abalam, a terra treme, mas o nosso Deus, que tem um reino de justiça, permanece para sempre. Aleluia, que você creia nisso, creia nessa promessa. Abre o seu coração e adore o Senhor. Aleluia, Senhor, nós te adoramos. Tudo se abala, mas Senhor, tu permaneces para sempre. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Misericórdia
grandeza, de fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adora, Senhor. A tua igreja, Senhor, te adora. Nós erguemos em seu mar de adoração, Senhor. Levantamos as nossas mãos em adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Adoramos o teu nome, ó Senhor. Nome que está acima de todo nome. Nome em que todos os joelhos, ó Deus, se dobram. Nome em que toda a criação se sujeita a esse nome. Pai amado, nessa noite nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Nessa noite, Deus, nós nos lembramos também da nossa irmã Kate, que está hospitalizada. Oramos, ó Deus, para que haja intervenção do Senhor sobre a vida da nossa irmã. Para que haja recuperação e cura, Deus, em nome de Jesus. Oramos para que o reino do Senhor venha sobre a nossa irmã. O Senhor cuide de tudo, ó Deus. Oramos, ó Deus, por cada família que nessa noite, ó Deus, ou em qualquer outro horário, Senhor, participa desse culto. Oramos, ó Deus, para que a boa mão do Senhor, ó Deus, esse reino que é feito de justiça, de bondade, de fidelidade, ó Deus, possa transbordar sobre a nossa casa, Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa inundar, ó Deus, os nossos corações, para que a Tua palavra venha nos trazer, ó Deus, direção, conforto e consolo para a nossa alma nesses dias. Oramos, ó Deus, nos submetendo a Ti, somente a Ti. Assim oramos e agradecemos, ó Deus, pelos momentos de louvor que nós tivemos, ó Deus, pelo privilégio que nós encontramos nessa noite de exaltar, de engrandecer aquele que é Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Somos gratos por estarmos aqui nessa noite. Ainda estamos de uma forma virtual, pedindo a Deus para que esse momento passe rápido, mas que nós possamos voltar com segurança. Ainda não, mas a nossa expectativa ainda é essa, de voltarmos com segurança. Somos gratos a você, por você, a cada momento, a cada mês, estar cuidando dessa igreja, abençoando irmãos que nós temos alcançado com a nossa ação social. Já estamos aí um pouquinho mais do que 18 famílias. Graças a Deus, é fruto do seu envolvimento, fruto do seu coração disposto para abençoar. A Bíblia diz que aquele que oferece consolo também é consolado, aquele que oferece cuidado também é cuidado, e eu creio que Deus tem feito isso com a sua casa, com a sua família durante esses dias. Deus tem cuidado de você. Também sou grato, e toda a igreja, toda a liderança da igreja é grata pelo seu envolvimento, pela sua contribuição, pelos seus dízimos, pelas suas ofertas, que tem feito com que nada parasse durante esses dias ou esses meses de pandemia. Temos honrado os nossos compromissos, e isso é fruto da sua fidelidade. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua renda, que nada falte, aqui desse lado nós temos os 2 bancos, onde você pode estar fazendo o seu depósito, a sua transferência, o seu TED, Você pode estar também durante os dias dessa semana
vindo até a igreja, colocando o seu dízimo, a sua oferta no gasofilácio, lembrando também que nesse mês de junho, nós estamos com a secretaria aberta de 8 até o meio-dia. Então, você pode estar vindo durante os domingos, trazer a sua contribuição ou acertar alguma coisa que você precisa de ajustar em relação à igreja. Você pode estar fazendo isso aos domingos, de 8 ao meio-dia. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Eclesiastes. Hoje pela manhã nós também olhamos o texto de Eclesiastes, e hoje à noite nós estaremos dando continuidade e olhando mais uma vez o texto de Eclesiastes. Pela manhã nós falamos sobre a insensatez, de como nós vencermos o insensato ou a insensatez, e hoje agora à noite nós estaremos falando sobre como vencer ou como viver essa vida, ou como lutar pela sobrevivência. Então hoje nós estaremos olhando mais uma vez para o texto de Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Gostaria de lembrar o que nós falamos pela manhã. O livro de Eclesiastes ele é um livro também de sabedoria, assim como o livro de Provérbios e também o livro de Salmos. Esse livro foi escrito por Salomão, filho de Davi. Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, há uma preocupação sobre o coração dele. Ele está observando a vida. Ele está tirando conclusões sobre a vida. Como viver essa vida. Ele observa que em alguns momentos essa vida ela é um tanto quanto entediante. Ela gera um certo tédio. Ele observa que as pessoas nasceram, mas elas não são eternas. A morte faz parte da vida. Ele observou que nessa construção de vida existem pessoas que têm muito mais do que as outras. Ele também observou que na vida existe algo que faz parte dela, que é a religião. Crer em alguma coisa. Ele percebeu também que nessa vida algumas coisas são inúteis. Ele mesmo declara isso no capítulo 1. Fazer algo é inútil, fazer outra coisa é inútil. Ele observa tudo isso, ele percebe também que nessa vida existe uma certa insensatez. Existem pessoas que são sensatas, mas existem outras que vivem debaixo de uma certa insensatez. Também o autor de Eclesiastes, ele percebe que nessa vida existe uma certa injustiça. Que a vida ela não é uma vida tão retilínea nos seus acontecimentos. Existem coisas boas que acontecem com pessoas más. E existem coisas más que acontecem com pessoas boas. Ele também observa que nessa vida existe fatalidade. Coisas que nós não conseguimos controlar. Coisas que nós não conseguimos prever e nem tampouco mudar. E então o autor de Eclesiastes ele tem essa perspectiva de olhar para a vida e tirar algumas conclusões. Mas existe um ponto aqui interessante. Ele não está olhando para a vida do seu vizinho. Ele não está olhando para a vida de um conhecido, mas ele está tirando essas conclusões a partir da sua própria vida. Então, nós podemos ter uma noção que um livro de sabedoria como esse, o livro de Eclesiastes, ele tem muito a nos dizer de como nós olharmos para a nossa vida e como nós podemos tocar isso que nós chamamos de vida. Então é isso que nós vamos olhar hoje. Ouvir do autor, ouvir do Eclesiastes, o sábio, de como nós podemos conduzir a nossa vida nesses dias que nós estamos vivendo. Então diz assim o capítulo 11: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo.
Reparta o que você tem com 7 ou até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde ficará? Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, oramos, ó Deus, nessa noite, para que a Tua boa palavra venha sobre nós. Oramos, ó Deus, para que nenhuma preocupação nesses dias venham roubar e tirar de nós o privilégio de sermos abençoados pela Tua palavra. Orienta-nos, ó Deus, ensina-nos, modifica a nossa mente, ó Deus, para que nós possamos ser alcançados pela Tua palavra, abençoados por ela. Assim nós oramos e nos submetemos à Tua palavra nessa noite, para o louvor, para a honra, para a glória do Teu nome. Amém. E amém. Como nós falamos, pela manhã o autor de Eclesiastes, sábio, Salomão, ele nos ensinou como lidar com a insensatez ou como vencer o insensato. E hoje à noite ele vai nos ensinar como viver essa vida, de como nós lutarmos pela sobrevivência ou como nós conduzirmos as nossas vidas durante esses dias que nós temos vivido, dias de isolamento social. O interessante é que nesse capítulo 11, o Eclesiastes ele vai apresentar para nós 3 razões pelas quais nós devemos lutar nessa vida, para que nós não venhamos estagnar, parar. É natural, quando o ser humano ele encontra alguma dificuldade na sua caminhada, dele travar, dele estagnar, dele achar que não consegue andar mais um passo ou dar mais um passo. O autor de Eclesiastes ele vai nos mostrar esses 3 momentos, essas 3 razões que nós conseguimos mover ou se mover quando as coisas parecem um tanto quanto complicadas. A primeira coisa que o autor de Eclesiastes ele vai dizer o seguinte: é que nessa vida que você vive e que eu vivo, de fato existem coisas que por mais que nós queiramos, nós não conseguimos controlar. Nem tudo na vida é controlado. Nem tudo na vida a gente consegue colocar as mãos e dizer, bem, vai acontecer assim. Eu lembro quando eu era criança, por vezes meu pai nos levava para uma praia lá na Ilha do Governador. Hoje eu me esqueço o nome daquela praia, Bananal. E nós íamos num Fusquinha 66. E havia uma grande expectativa sempre no nosso coração. Ele levava minha mãe, me levava minha prima também junto. E nós ficávamos numa expectativa para ir para a praia no sábado. E a gente ficava admirando o dia de sexta-feira. Geralmente o dia amanhecia muito claro, era aquele sol intenso, nós íamos dormir, a noite era uma noite quente e a gente pensava, bem, amanhã vai dar praia. Amanhã nós vamos chegar lá em Bananal, e aquela época era aquela época de você abrir a esteira assim na areia, né, e levar aquele frango assado e comer aquela farofa na praia.
E a gente ia dormir nessa expectativa. Hoje Eclesiastes está dizendo, a vida ela é assim. Nós não conseguimos controlar todos os acontecimentos. Existem coisas que de fato vão fugir das nossas mãos. Nós não vamos ter condições de estender os braços e alcançar aquilo que nós tanto gostaríamos de controlar. A vida é assim. Tanto que ele diz no versículo 2, reparta o que você tem com 7 ou até mesmo com 8. Por quê? Pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Meus irmãos, se nós soubéssemos que no começo do ano de 2020, o mundo todo seria alcançado por uma pandemia, eu acredito que tanto eu como você iríamos nos organizar bem melhor. Iríamos ter outras estratégias para esse ano, mas só que a vida ela é assim. A vida é regida por acontecimentos que nós não esperamos. É por isso que o autor de Eclesiastes está dizendo, olha, se você tem alguma coisa e você pode dividir com os outros, faça isso. Porque você não sabe o dia da manhã. Você não sabe o que pode acontecer. Nós não podemos controlar o vento, nós não temos como controlar a chuva, nós não temos como controlar a vida como no todo. Sabe aquela coisa que às vezes a gente ouve assim a pessoa dizer, olha, fulano, olha, só falta fazer chover. Que nada. Isso é uma expressão muito mal usada. Porque a gente não tem controle sobre os acontecimentos. Nós podemos ser até muito bem organizados naquilo que nós desejamos fazer e naquilo que nós iremos fazer. Mas o controle total, de fato, nós não temos. Os fatores naturais que influenciam a nossa sobrevivência, a nossa vida, eles não estão em nossas mãos. Nós não temos o controle. O exemplo, o agricultor. Se você que está me ouvindo nessa noite, ou me vendo nessa noite, veio lá do interior, você sabe muito bem o que eu vou lhe dizer. Não sei se você lembra lá o seu pai, o seu tio, o seu avô, né? Ele preparava a terra, né? Ele arava a terra, ele fazia aquelas covinhas, jogava as sementes ali, depois ia fechando, né? E ele dizia assim, bem, daqui a 2, 3 meses esse milharal vai estar enorme. E de repente, quantas vezes, depois dele ter feito todo aquele processo, vinha aquela chuva intensa e estragava todo o plantio. A vida é assim. Nós não temos um controle total. É por isso que se nós, em algum momento, pudermos fazer alguma coisa, devemos fazer. Porque a gente não sabe o dia do amanhã. É por isso que o autor de Eclesiastes está dizendo, olha, se você tem como repartir, reparta com 7, com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Então a primeira coisa que o Eclesiastes nos diz nessa noite é que nós não temos o controle total sobre a nossa vida. Segunda coisa, é que existem coisas que nós não conseguimos prever. Se a gente não consegue controlar a vida, muito mais ainda prever os acontecimentos. É aquilo que Jesus diz, olha, nós não conseguimos nem acrescentar um côvado na nossa existência. É aquilo que Tiago diz, como pode vocês dizerem que amanhã estarão indo para tal cidade, trabalharão, farão coisas e ganharão muito dinheiro? Tiago diz, o que é a sua vida? Nós não temos bola de cristal. Nós não temos como saber o que pode acontecer, o que não pode acontecer. A melhor coisa a fazer sobre a vida, uma vez que nós não conseguimos prever os acontecimentos, é o que o Eclesiastes está dizendo lá no versículo 6.
plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem de que forma? À toa. Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente o quê? Boas. Qual é o conselho aqui do Eclesiastes? Olha, se você pode fazer uma coisa, faça muito bem. Mas se ao mesmo tempo você pode fazer ainda uma outra, faça também. Por quê? Porque nós não temos como prever se essa que eu fiz vai dar certo. Então eu garanto com a outra. Sabe aquela coisa que a gente diz assim, bem, eu estudei para isso, eu fiz isso muito bem, eu me preparei, então tudo aquilo que eu vou fazer vai dar certo. Qual é a garantia? Nenhuma. Então, se você pode se resguardar, fazer mais alguma coisa, faça isso. É o que Jesus diz, que nós devemos ser precavidos. Nós devemos ter um olhar e uma expectativa de que, se nós fizermos algo, amém, Deus nos abençoar sim, mas também podemos nos cercar de outras coisas. É como o Sermão do Monte, quando Jesus termina o seu sermão, ele conta a história de dois homens, na mesma circunstância. Que um constrói a casa sobre isso, a rocha, mas o outro constrói uma casa sobre a areia. As circunstâncias são as mesmas, eles não poderiam prever os acontecimentos, mas Jesus diz que vem um acontecimento único sobre os dois, e qual é? Tempestade. Mas aquele que tinha construído a sua casa sobre a rocha, ela se mantém firme. Mas aquele que tinha construído a casa sobre a areia, ela se desfaz. Então o Eclesiastes nos diz duas coisas nesse momento. É que a vida nós não temos como controlar. Se nós não temos como controlar a nossa vida, então o que nós devemos fazer? Ser generosos, repartir coisas. Porque se algo acontecer, alguém já está assistido. Segundo, o Eclesiastes vai dizer, bem, se a vida não pode ser controlada, nós também não podemos prever os acontecimentos da vida. Então, se você pode fazer alguma coisa para, pelo menos, equilibrar os momentos difíceis, faça isso. Por isso ele diz no versículo 6, plante de manhã a sua semente, e ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem o quê? À toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente o quê? Boas. Você talvez esteja me ouvindo ou me vendo nessa noite, talvez você seja um jovem, e talvez na sua cabeça esteja o seguinte, bem, agora eu terminei meu 2º grau, está ótimo, é o suficiente. Não, vá mais, caminhe mais uma milha. Não se apegue a só essa semente que você lançou, lance outras. E talvez a nossa pergunta ao Eclesiastes seria o seguinte, por que eu devo lançar uma outra semente? Ele iria nos responder, porque nós não temos como prever os acontecimentos da vida. Terceira coisa que o Eclesiastes nos diz como orientação, e uma orientação sábia sobre a vida, é o seguinte, é que existem coisas que nós não conseguimos, sabe o quê? Mudar nessa vida. Existem coisas que nós não conseguimos mudar. O versículo 3, ele diz assim, quando as nuvens estão cheias de água, é inevitável. Derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, ou quer caia para o norte, aonde ela cair, ficará. Existem coisas na vida, meus irmãos, que nós não conseguimos mudar. O passado é algo que nós não temos como voltar. O presente é algo que nós estamos trabalhando para o futuro. Então nós temos que entender que a vida
aquilo que nós construímos, muitas dessas coisas, nós não temos como fazer diferente. Na luta pela sobrevivência dessa vida, nós sofremos situações que às vezes são irreversíveis, situações que nós não conseguimos mudar, mas não é por isso que nós vamos deixar de viver essa vida. Não é porque nós não conseguimos às vezes controlar, que nós não conseguimos prever e não conseguimos mudar algumas circunstâncias da vida, que agora nós vamos parar. Eu sei que às vezes por falta de controle, por necessidade de nós prevermos os acontecimentos, ou por ter uma necessidade de mudar alguma coisa, isso causa em nós um certo anseio. Isso às vezes causa em nós ansiedade por não saber esperar. O ansioso fica chateado, como o Eclesiastes, quando ele diz, lá no versículo 1, atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará o quê? A encontrá-lo. A vida é assim. Ela precisa às vezes de uma certa maturação para que alguma coisa aconteça. Só que o ansioso, por ele não ter esse controle, ele às vezes trava, ele para. Você talvez conheça pessoas que já lhe disse algo mais ou menos assim, mas vou começar isso agora. Eu já tenho tantos anos. Eu vou começar a fazer esse curso, mas isso, poxa, são 5 anos. Mas começar a fazer isso, eu já sou muito velho para isso. Mas o Eclesiastes, ele vai dizer, olha, atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você vai ver que ele vai retornar com alguma coisa. A vida é assim, nós precisamos de lançar alguma coisa, para que possamos ter algum retorno sobre aquilo que nós lançamos. Muito embora a vida não seja controlável sobre tudo, muito embora nós não conseguimos prever todos os acontecimentos, nem tampouco mudar as circunstâncias, mas nós não podemos viver ansioso por achar, bem, isso vai demorar muito. Quantas pessoas deixaram de fazer alguma coisa porque achavam que iam demorar muito? Quantas pessoas deixaram de ter alguma coisa porque achavam que isso ia lhe custar muita coisa? Então, a falta do controle, a falta de prever, a falta de conseguir mudar alguma coisa sobre a vida, às vezes causa receios. E o primeiro receio é essa ansiedade da demora, de esperar, de ficar chateado sobre isso. Segundo anseio que essas situações provocam sobre a nossa vida, a ansiedade às vezes gera egoísmo. Mas o interessante é que o Eclesiastes ele vai na contramão dos acontecimentos. Às vezes, por nós sabermos que nós não conseguimos controlar coisas, prever coisas e mudar coisas, sabe o que nós fazemos? Nós vivemos a nossa vida para nós mesmos. Os acontecimentos têm que gerar em função de nós mesmos. A ansiedade que nós temos por não controlar a vida, por não prever, por não mudar, faz com que a gente se volte para o nosso próprio mundo. Só que o Eclesiastes nos orienta a vivermos na contramão disso. Por isso ele diz no versículo 2, olha, por nós sabermos que não temos como controlar, prever e mudar a vida, então reparta o que você tem. Divida com outros. Porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Mas se vier a acontecer alguma coisa, você foi generoso, você cuidou de alguém, você abriu mão de alguma coisa, você repartiu aquilo que você teve. Talvez no começo desse ano você está tendo essa experiência. Talvez no começo desse ano você está conseguindo sentar e dizer assim, meu Deus, eu
pude ajudar aquela pessoa, e se eu não tivesse ajudado, o que seria dela agora, nesses dias? Outra coisa que, por nós não conseguirmos controlar, prever e mudar a vida, gera em nós um certo medo. O que pode acontecer, o que não pode acontecer. O versículo 4, o autor de Eclesiastes diz o seguinte: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Talvez você conheça pessoas assim, que você diz assim, fulano ele não faz nada, sabe por quê? Porque ele pensa muito, ele espera muito. Não é que esperar e pensar não seja uma virtude, mas existem pessoas que, sabe aquela coisa? Espera a banda passar, e quando a banda passa, pronto, já era, já não tem mais o que fazer. Porque são pessoas que têm medo de tentar alguma coisa, de alcançar alguma coisa, de estender a mão para fazer alguma coisa. Talvez você conheça pessoas assim, que talvez hoje não conseguiram fazer algo porque sempre tiveram medo. Sempre ficaram, como o Eclesiastes está dizendo aqui no versículo 4, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não o quê? Colherá. Sabe aquela história de você sentar para conversar com uma pessoa mais experiente, mais velha, e ela falar assim, olha, se lá atrás eu tivesse feito isso, seria diferente na minha vida. É mais ou menos assim que o Eclesiastes está nos orientando nessa noite. Primeiro ele nos diz, de fato, a vida não tem como controlar. De fato, nós não temos como prever os acontecimentos da vida. De fato, existem coisas que nós não conseguimos mudar. Então isso gera em nós certos anseios. Gera em nós uma ansiedade por não sabermos o que fazer. Gera em nós uma certa ansiedade e nos gera um certo egoísmo. Gera em nós uma certa ansiedade e nos gera um certo medo. Então a pergunta que nós fazemos hoje para o Eclesiastes nessa noite é a seguinte: então o que eu devo fazer para vencer essa vida que eu não posso controlar, que eu não posso prever e nem tampouco eu posso mudar alguns acontecimentos? Ele nos oferece algumas saídas nessa noite. A primeira saída que ele vai nos oferecer, e é uma das melhores saídas, é de não deixar de fazer aquilo que nós podemos fazer. É de não se acomodar, muito embora a gente não possa controlar, muito embora nós não podemos e nem temos como prever e nem tão como mudar os acontecimentos da vida. Mas o que o Eclesiastes vai nos dizer é, mesmo assim, não deixe de fazer e não se acomode naquilo que você pode fazer. Versículo 6, ele vai dizer o seguinte: olha, plante de manhã a sua semente, e ao mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, e se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente o quê? Boas. O que ele está dizendo para nós nessa noite? Continue fazendo alguma coisa. Ah, pastor, mas tudo parou, é uma pandemia, está tudo parado. Não importa, pense, faça alguma coisa, se mova, se entregue, haja, saia do comodismo, promova alguma coisa na sua mente para fazer, plante alguma coisa e não só fique lá, já fiz alguma coisa, agora estou bem. Não, continue fazendo. Essa é a maneira de nós vencermos uma vida que parece que está tudo parado. Segunda coisa que o autor de Eclesiastes iria nos dizer de como vencer, versículo 5: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus,
o Criador de todas as coisas. Segunda orientação que o autor de Eclesiastes iria nos dar. Se a primeira é, não pare, se mexa, faça alguma coisa, não se acomode. A segunda era o seguinte, não se preocupe. Sabe por quê? Porque tudo que está acontecendo está na mão de um Deus que criou todas as coisas e continua agindo, coordenando, cuidando e direcionando todas as coisas. Por isso ele diz no versículo 5, assim como você não conhece o caminho do vento, e nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. E a terceira e última orientação que o Eclesiastes nos dá nessa noite, para nós sabermos como viver essa vida nesses dias, é a seguinte: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrar. Eu queria lhe dizer uma coisa nessa noite. Talvez você que tenha ficado desempregado durante esse período de pandemia. Talvez você que tenha perdido algum tipo de negócio durante esses dias de pandemia. Talvez você que tenha diminuído alguma coisa que lhe favorecia nesses dias de pandemia. Eu queria que você ouvisse o conselho nessa noite de Salomão, o Eclesiastes, para que você possa lançar o seu pão nas águas. Coloque o seu currículo, apresente a sua mercadoria que você tem para vender, continue fazendo aquilo que você sempre fez, bata onde você pode bater. Sabe por quê? Porque é na medida que nós lançamos o nosso pão e confiando em Deus, certamente nós iremos tornar a encontrá-lo como ele sempre foi. Deus abençoe a sua vida nessa noite, rica e abundantemente. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças nós te damos, Pai, nessa noite pela Tua Palavra, por ouvirmos conselhos sábios, não simplesmente conselhos humanos, mas conselhos que vêm do Senhor. Obrigado, ó Deus, por sabermos que, de fato, a vida nós não temos como controlar, como prever os acontecimentos, nós não conseguimos mudar as circunstâncias, mas nós sabemos que existe um Deus que está conduzindo, controlando todas as coisas. Por isso, Pai, nós podemos ainda continuar nos movendo, continuamos ainda, ó Deus, crendo, continuamos ainda caminhando, sem estagnar, sem parar, sem travar. E Deus, nessa noite, nós oramos para que todo aquele, Senhor, em nome de Jesus, que estiver lançando o seu pão nesses dias em que nós achamos que são dias difíceis, eles possam ser alcançados pela Tua graça, pela Tua bondade e receberem retorno do Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.